Isso significa, portanto, que não ficará incomodado se vir presidentes de Câmara darem a mão ao Chega para conseguirem ter uma maioria no Executivo Municipal, só para insistir nesta questão. E uma segunda questão, não sei se nos quer dizer já quem é que é a figura que tem na cabeça para presidir a Associação Nacional de Municípios. Quem vai escolher o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses são os presidentes de Câmara Municipal. Evidentemente que nós, na parte que nos compete, como força maioritária, iremos proceder a uma análise interna e creio que haverá condições para consensualizarmos as nossas propostas. Quanto à governabilidade, é um exercício curioso que eu até convido os senhores jornalistas a poderem promover com maior profundidade. Nas últimas eleições autárquicas, o partido que mencionou, o Chega, teve alguns vereadores eleitos que acabaram por ser determinantes na gestão de algumas câmaras municipais. Quase sempre com o Partido Socialista ou até com partidos mais à esquerda. Portanto, não creio que essa questão deva ser dirigida em particular ao PSD. O Chega, neste momento, é um partido que tem representação no Parlamento Nacional, é um partido que tem representação nos Parlamentos Regionais, é um partido que tem representação em várias autarquias, terá de assumir as suas responsabilidades e aqueles que estão do outro lado também terão de assumir as suas. Mas não é um exclusivo do PSD. É que parece que só o PSD é que tem que responder a essa pergunta, mas há autarcas do Partido Socialista, até autarcas do Partido Comunista, que têm relacionamento político com os eleitos, aqueles que conquistaram nas urnas o direito de representarem a comunidade. E, portanto, a democracia deve conviver com isso, deve conviver com naturalidade. Não vale a pena estarem a lançar um estigma sobre o PSD que é exatamente igual àquele que se deve lançar a todos os outros partidos. Luís Montenegro a falar aqui da questão da governabilidade. Não sei se tem mais alguma questão, se não houver, eu por mim estou satisfeito. Satisfeito com os resultados e satisfeito com as questões. Há mais uma questão agora da TSF, uma pergunta que vai surgir agora relacionada com uma insistência no fundo nesta questão da governabilidade, sobre se Luís Montenegro verá com naturalidade que os autarcas deem a mão ao Chega, e a falar também de alguns distritos que o PSD perdeu. Lamentamos todos aqueles combates em que não saímos vencedores, mas esta é uma noite onde, num balanço geral, nós somos efetivamente, objetivamente, os grandes vencedores. Eu não sei dizer isto de outra maneira. Eu sei que toda a gente se apresenta como ganhador e eu respeito isso, cada um apresenta ao seu ângulo. Mas, do ponto de vista objetivo, nós éramos a segunda força com maior representação em termos de presidências de Câmara, somos a primeira. Muito boa noite. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os portugueses que hoje, de uma forma tranquila, serena, responsável, exerceram mais uma vez com um bom índice de participação o seu direito de escolherem os seus autarcas, os seus representantes ao nível das freguesias e dos municípios, e transmitir-lhes que, da parte do Partido Social Democrata, lhes agradecemos a confiança que nos foi depositada. É verdade que já muitos responsáveis e líderes políticos falaram hoje à noite. Praticamente todos se apresentaram como ganhadores e, portanto, resta-me com humildade democrática, em nome do partido que teve mais votos, que teve mais mandatos, que elegeu mais presidentes de junta de freguesia, que elegeu mais presidentes de Câmara Municipal, que obteve uma vitória histórica nos 5 maiores concelhos do país, que se apresenta em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias, sendo também, e nesta circunstância, o partido que lidera os 2 governos regionais, na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, e venceu as 2 últimas eleições legislativas, resta-me, como dizia há pouco,
com humildade democrática, mas também sentido de gratidão, prestar aqui uma palavra de profundo reconhecimento à confiança que os portugueses nos endossaram nas urnas. No que diz respeito às eleições autárquicas, quando fui eleito em maio de 2022 presidente do PSD, tive a ocasião, logo no Congresso onde assumi a plenitude das minhas funções, no dia 3 de julho de 2022, precisamente aqui na cidade do Porto, de anunciar o nosso objetivo e o nosso propósito de tornarmos a ser o partido com maior representatividade ao nível dos municípios e das freguesias. Bem sei que muitos consideraram esse um objetivo inalcançável, difícil, porquanto a diferença de representação face ao Partido Socialista era muito significativa. Percorremos o país, ainda na oposição, estive nos 308 concelhos de Portugal e, neste período de 3 anos, preparámos o caminho que nos trouxe até aqui e é com profunda satisfação que, como Presidente do PSD, posso hoje constatar que voltámos a ser o maior partido português no poder local, somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República. Isto é motivo de satisfação, mas tenho a consciência que é puramente instrumental. Não estamos a desempenhar a função de liderança no PSD apenas para nos apresentarmos vencedores das eleições. Estamos aqui para transformar a vida das pessoas. Estamos aqui para utilizar o poder, a confiança do povo para a traduzir em mais bem-estar, em mais qualidade de vida. Por isso, nesta ocasião, em que cumprimento todos aqueles que deram a cara pelas nossas bandeiras, pelos nossos valores, em que agradeço a toda a estrutura partidária, ao coordenador autárquico que nomeei precisamente logo em 2022, o Dr. Pedro Alves, a toda a minha equipa no partido, a todos aqueles que acederam, não sendo do PSD, a fazer parte e a integrar as nossas listas, a todos aqueles movimentos independentes que se associaram às candidaturas do PSD ou que acolheram o apoio do PSD, e foram alguns. Quero, nesta ocasião, dizer a todos que agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação no trabalho de representação do Partido Social Democrata, mas que nós estamos aqui, efetivamente, para continuarmos a transformar e a valorizar o caminho que vimos encetando em todas estas dimensões, local, regional e nacional. Estamos aqui para garantir que Portugal continua a ser um país referência do ponto de vista da estabilidade económica e do crescimento da economia, do ponto de vista do equilíbrio financeiro e, à escala europeia, hoje, uma referência de estabilidade financeira. Um país com atenção àquelas que são as principais necessidades e anseios das populações, e estou, portanto, a falar em continuarmos a dar mais resposta na área da saúde, na área da habitação, na área da educação, na área da mobilidade, na área das políticas públicas que podem estimular, atrair mais investimento, por via disso, gerando a riqueza que nos permite sermos, como fomos o ano passado, o país da OCDE, onde os rendimentos das pessoas mais subiram à custa, precisamente, do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho. Continuaremos este caminho, um caminho que visa salvaguardar mais segurança, que visa regular a imigração, que serve o propósito de dar à nossa economia maior capacidade, com melhores recursos humanos, mas que nós queremos possa efetivar-se com todas as condições de integração
e dignificação, um caminho onde reconhecidamente os portugueses confiam. E a palavra final é igual à inicial, de gratidão com a confiança que recebemos de todos os portugueses. Recebemos a confiança generalizada em territórios de baixa densidade, recebemos a confiança maioritária nos grandes centros urbanos, vencemos as eleições em Lisboa, no Porto, em Braga, em Aveiro, em Vila Nova de Gaia, em Sintra, em Cascais. Tivemos algumas surpresas menos agradáveis, faz parte das noites eleitorais das eleições autárquicas, mas tivemos muito mais, não vou dizer surpresas, mas o reconhecimento de vitórias eleitorais mais do que qualquer outra força política. Eu quero, portanto, dizer aos portugueses que a estabilidade que nos confiaram com a dimensão do apoio que nos transmitiram nas urnas será assumida com sentido de responsabilidade para poder ser utilizada a bem da construção de decisões que deem mais esperança, mais futuro, mais prosperidade e, por via disso, mais justiça social a Portugal. Uma primeira pergunta para Luís Montenegro sobre a margem curta com que o PSD ganhou e, no fundo, tentar perceber se a governabilidade dessas câmaras em que o PSD venceu com uma margem mais curta pode estar em causa e se, no fundo, o PSD pode dar a mão ao Chega em algumas dessas autarquias para garantir essa governabilidade. Os resultados eleitorais, que ainda não são definitivos, expressam, efetivamente, em muitos concelhos, uma situação de equilíbrio, e é verdade que vencemos alguns concelhos com uma margem relativamente curta, mas garanto-lhe que perdemos muitos mais exatamente pela mesma margem. Há um conjunto muito significativo de concelhos no país onde ficámos a escassas dezenas ou centenas de votos de conquistar as respectivas presidências de Câmara. Mas isso é o normal na democracia, não vale a pena estar agora a olhar para esse detalhe. Sobre a governabilidade dos municípios, aquilo que é o nosso princípio é o respeito da autonomia do poder local em toda a sua expressão. Em cada concelho, em cada município, como de resto em cada junta de freguesia, os autarcas eleitos terão de assumir a sua responsabilidade. Aqueles que venceram e não têm maiorias absolutas de diálogo, aqueles que não venceram de princípio de serviço às comunidades, à causa que os fez apresentar-se a votos nestas eleições. E, portanto, não seremos nós a interferir diretamente na gestão desses municípios, dessas juntas de freguesia. É uma tarefa que cabe aos próprios, dentro daqueles que são os princípios das suas candidaturas e da relação democrática entre forças políticas. Isso significa, portanto, que não ficará incomodado se vir presidentes de Câmara darem a mão ao Chega para conseguirem ter uma maioria no Executivo Municipal, só para insistir nesta questão. E uma segunda questão, não sei se nos quer dizer já quem é que é a figura que tem na cabeça para presidir a Associação Nacional de Municípios. Quem vai escolher o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses são os presidentes de Câmara Municipal. Evidentemente que nós, na parte que nos compete, como força maioritária, iremos proceder a uma análise interna e creio que haverá condições para consensualizarmos as nossas propostas. Quanto à governabilidade, é um exercício curioso que eu até convido os senhores jornalistas a poderem promover com maior profundidade. Nas últimas eleições autárquicas, o partido que mencionou, o Chega, teve alguns vereadores eleitos que acabaram por ser determinantes na gestão de algumas câmaras municipais. Quase sempre com o Partido Socialista ou até com partidos mais à esquerda. Portanto, não creio que essa questão deva ser dirigida em particular ao PSD. O Chega, neste momento, é um partido que tem representação no Parlamento Nacional, é um partido que tem representação nos Parlamentos Regionais, é um partido que tem representação em várias autarquias, terá de assumir as suas responsabilidades e aqueles que estão do outro lado também terão de assumir as suas.
Mas não é um exclusivo do PSD. É que parece que só o PSD é que tem que responder a essa pergunta, mas há autarcas do Partido Socialista, até autarcas do Partido Comunista, que têm relacionamento político com os eleitos, aqueles que conquistaram nas urnas o direito de representarem a comunidade. E, portanto, a democracia deve conviver com isso, deve conviver com naturalidade. Não vale a pena estarem a lançar um estigma sobre o PSD que é exatamente igual àquele que se deve lançar a todos os outros partidos. Luís Montenegro a falar aqui da questão da governabilidade. Não sei se tem mais alguma questão, se não houver, eu por mim estou satisfeito. Satisfeito com os resultados e satisfeito com as questões. Há mais uma questão agora da TSF, uma pergunta que vai surgir agora relacionada com uma insistência no fundo nesta questão da governabilidade, sobre se Luís Montenegro verá com naturalidade que os autarcas deem a mão ao Chega, e a falar também de alguns capitais distrito que o PSD perdeu. Lamentamos todos aqueles combates em que não saímos vencedores, mas esta é uma noite onde, num balanço geral, nós somos, efetivamente, objetivamente, os grandes vencedores. Eu não sei dizer isto de outra maneira. Eu sei que toda a gente se apresenta como ganhador e eu respeito isso, cada um apresenta ao seu ângulo. Mas, do ponto de vista objetivo, nós éramos a segunda força com maior representação em termos de presidências de Câmara, somos a